Shalom pessoal, estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E no vídeo de hoje vamos a conhecer outro verbo, mais um verbo. É um verbo bastante utilizado também no dia a dia, né? Porque a gente sempre está tentando fazer alguma coisa, né? Quem aqui não tenta fazer várias coisas no dia? A gente tenta acordar na hora certa, a gente tenta comer na hora certa, a gente tenta dar conta de todos os afazeres ao longo de um dia, a gente tenta muita coisa, né? Então, por tentar tanto, a gente não poderia deixar de conhecer este verbo em hebraico. No vídeo de hoje a gente vai aprender como dizer eu tento, conhecer o verbo tentar em hebraico. Então, um verbo que a gente vai usar para dizer eu tento, né? O sentido de tentar em hebraico é este verbo aqui, ó. Lenasot. Lenasot. Veja que ele é um pouco diferente, né? Aqui, ó. Lenasot. Ele termina com esse sonzinho de ot e ele tem umas diferençazinhas nas conjugações dele do que a gente, na maioria das vezes aqui, apresenta. Lembra-se que a maioria das vezes quando a gente conjuga, a gente tem um padrão, né? Como eu sempre falo aqui. E em alguns casos de vídeos, quando a gente vai falar de uns verbos assim que eles são um pouco diferentes desse padrão que a gente já está acostumado a ver aqui na maioria dos nossos vídeos, eu sempre sinalizo e sempre mostro essas diferenças. Então, esse daqui, ele não é diferente. Eu vou mostrar para vocês agora, logo em seguida, a diferença que ele tem desse padrão que a gente costuma apresentar aqui na hora da conjugação. Então, ele vai ser um pouquinho diferente na hora da conjugação, mas é um verbo super simples. É um verbo que, diferente de outros que a gente viu aqui, inclusive do último vídeo, não tem-se dificuldade para pronunciar ele, né? Ele é um verbo que tem uma facilidade para pronunciar. Então, Helena Soto, não tem nada difícil falar nele. Então, a conjugação dele também é super simples e aplicar ele em frases depois, como a gente vai ver, também é super simples. Então, vamos lá aprender a como conjugar o verbo tentar em hebraico. Então, para as três pessoas do masculino singular, nós vamos ter a conjugação menaseh. Menaseh. Veja, aqui de diferente na conjugação deste verbo é que a gente vai ter aqui o acréscimo da letra men no início, tá? Essa é uma das características na hora da conjugação desse tipo de verbo, que ele é um pouco diferente, tá? Então, ele vai ter esse acréscimo da letra men. E no final, a gente também vai ter um acréscimo da letra rei. Rei. Que ela é mudinha, né? Como a gente sabe, ela tem, no final da palavra, ela acaba se tornando mudinha. Então, fica assim, menaseh. Menaseh. Então, para as três pessoas do masculino singular, nós vamos ter esta conjugação. Menaseh. Agora, indo para o feminino singular, a gente vai ter a conjugação da mesma forma, ó. A letra men no início e a letra re no final. Mas a terminação vai ser diferente. Menassá. Menassá. Então, veja que para o feminino, ao invés de terminar em et, né, como nos vários outros exemplos que a gente costuma ver por aqui nos nossos vídeos, aqui neste verbo, a gente vai ter a letra rei e não a letra tav no final, que dá aquele sonzinho de T. E a gente não vai falar et, não vai ter som de E, vai ter som de A. Então, para o feminino, neste caso, vai terminar em A. Então, menassá. Então, o masculino, menaseh, o feminino, menassá. Agora, vamos ver o plural masculino, ou o plural neutro. Então, para as três pessoas, a gente vai ter a seguinte conjugação: menassim, menassim. Então, para as três pessoas, a gente tem essa conjugação super simples de falar, pronunciar, com a terminação característica do plural masculino, né? Im. Então, menassim, menassim. A letra men continua sempre na frente e a terminação vem do plural. Então, característico. Im. Então, menassim. Agora, para o plural feminino, a gente vai ter também a terminação característica do plural feminino.
ot. Então, a nossa conjugação para as 3 pessoas do feminino plural, menasot, menasot. Aqui a gente acabou de ver como é que a gente conjuga, como eu disse, é super simples. Vimos um pouquinho ali quais são as diferenças dessa conjugação, desse tipo de verbo, né? O que ele tem de diferente do que a gente já costuma ver por aqui. E a gente pontuou ali essas diferenças para deixar ali bem claro para você não confundir, ver que é diferente um pouquinho a conjugação dos outros modelos que costumamos ver, né? Então agora vamos para os exemplos de frases, né? Vamos aplicar o nosso novo verbo que estamos aprendendo hoje. Vamos lá? Então, na seguinte frase, com o exemplo do masculino singular, nós vamos ter aqui a pessoa do who. Então, o who é o ele em hebraico. Então, a conjugação para casar bonitinho com ele vai ser o menaseh, lembra? Menaseh. Então, na seguinte frase, hu menaseh lihiot gever tov yoter. Hu menaseh lihiot gever tov yoter. O que eu estou falando nessa frase? Eu estou dizendo, ele está tentando, ou ele tenta ser um homem melhor. Então, vamos analisar a frase. Hu, ele, menaseh, o verbo tentar, que a gente acabou de ver a conjugação. A gente pode ter aqui entendimento de ele tenta ou ele está tentando. Então, hu menaseh lihiot. Lihiot é o verbo ser, no infinitivo. Hu menaseh lihiot gever. Gever é um homem, né? A gente tem muitas formas de dizer homem em hebraico, né? Mas gever também é uma dessas formas. Então, nessa frase, a gente usou a palavra gever. Hu menaseh lihiot gever tov yoter. Melhor, tov yoter, ou yoter tov, pode ser das duas formas. O mais certo é dizer tov yoter, né? Mas podemos também colocar o yoter na frente do tov e dizer que é melhor, né? Quer dizer melhor. Essa frase eu estou dizendo, ele está tentando, ou ele tenta ser um homem melhor. Então veja aqui num contexto, vamos imaginar um contexto onde eu estou conversando ali com uma pessoa e a gente está falando dele, né? O who, essa pessoa aqui, o homem, ele. E eu chego à conclusão, eu afirmo de que hu menaseh lihiot gever tov yoter. Ele está tentando ser um homem melhor. Agora vamos ver o nosso segundo exemplo de frase. Agora, aqui é do feminino singular. Então, a gente vai usar o verbo nessa conjugação. Ani. Ani menassah. Então, eu já entendi aqui. Ani é uma mulher que está falando por causa do verbo. O verbo está no feminino. Então, Ani menassah la'asot masheu nermad bishvilcha. Nossa, o que está dizendo nessa frase? Ani menassah la'asot masheu nermad bishvilcha. O que eu estou falando nessa frase? Eu estou tentando fazer algo legal por você, ou algo bom por você, né? Um sentido aqui é mais de legal. Eu estou tentando fazer algo legal por você. Então, vamos ver a frase, ó. Ani menassah. Eu estou tentando, eu tento, né? Eu estou tentando. La'asot, fazer. Masheu, algo, alguma coisa. Nermad, legal, boa. Bishvilcha, por você ou para você. Então, a gente aqui tem a frase Ani menassah la'asot masheu nermad bishvilcha. Então, eu estou tentando fazer algo legal por você. Então, veja aqui na frase menassah. Então, estou usando aqui o verbo no feminino, o ani. Então, é uma mulher que está falando, né? Por exemplo, eu mesma, sendo mulher, poderia falar essa frase porque estaria correta. Vamos para o plural masculino com a seguinte frase, ó. Anachnu rak menassin la'azor lachem. O que eu estou falando nessa frase? Nós apenas, ou nós só estamos tentando ajudar vocês, né? Que imagina o contexto, a pessoa ali está dizendo alguma coisa e tá, né? Tá ruim, tá chata a situação. E aí chega e fala, poxa, mas a gente só está tentando ajudar vocês. Então, ela falaria essa frase. Anachnu rak menassim la'azor lachem. Nós só estamos tentando ajudar vocês. Agora, vamos analisar a frase. Anachnu, nós. Rak, só, apenas. Menassim, estamos tentando, né? Menassim, né? Lembra? La'azor, ajudar. Lachem, vocês, né? Vocês.
A gente está falando aqui de um grupo querendo ajudar o outro, né? Anachnu, nós, pessoas, várias pessoas juntas, dizendo que estão tentando ajudar vocês. Ou então, ali um outro grupo de pessoas, um outro plural, tá? Nós, para vocês. Anachnu, lachem. Nós, para vocês. Então, anachnu rak menassim la'azor lachem. Nós só estamos tentando ajudar vocês. Agora, por último, nosso último exemplo de frase, agora com o feminino plural, a gente tem a seguinte frase. Hen, com N, elas, menasot leavin makara. Hen, menasot leavin makara. O que eu estou dizendo nessa frase? Elas estão tentando entender o que aconteceu. Então, veja aqui que elas estão dizendo aqui, num sentido subjetivo, né, que elas estão tentando, já na tentativa de entender o que estava acontecendo. Então, vamos analisar a frase. Hen, com N, elas, menasot, estão tentando. Então, veja, elas, plural feminino, então, o verbo direitinho ali, concordando, plural feminino. Menasot, leavin, entender, makara, o que aconteceu. Então, a frase, elas estão tentando entender o que aconteceu. Hen, menasot leavin makara. Então, vimos aqui no nosso vídeo de hoje o verbo tentar em hebraico. Vocês viram, é um verbo super simples. Apresentamos as diferenças, né, que ele tem as diferenças das outras conjugações. E vimos também exemplos de frases muito boas, inclusive frases super simples. E todos os verbos como esse que a gente viu na aula de hoje são verbos que fazem parte do cotidiano. São verbos que estão ali no dia a dia mesmo e que é muito importante que você os conheça e que você já agregue no seu vocabulário ali básico, porque é o básico que a gente começa pelo básico. A gente tem que começar por aqueles que mais se usam. Então, nada de ficar, eu quero aprender. Não, começa com os básicos, impregna a mente com esses básicos e com certeza depois aí você pode dar passos maiores. Então, no vídeo de hoje a gente aprendeu como dizer eu tento, você tenta, nós tentamos em hebraico. Espero que essa tentativa sirva para você aí nos seus estudos e que você possa continuar tentando com sucesso, com certeza, a aprender hebraico. Então, a gente fica por aqui e eu espero para a nossa próxima aula de hebraico. Shalom!